Bem-vindo à Rádio Viagem Astral. Aqui tratamos espiritualidade com simplicidade. Este é o áudio 2 do curso básico de projeção. Olá, meus irmãos, meus amigos, ouvintes da RVA, a Rádio Viagem Astral. Estamos voltando com o curso básico de projeção hoje, dia 19 de novembro, segunda-feira de madrugada. Estava programado para a gente gravar meia-noite e 30, mas eu deitei para fazer uma prática energética, acabei ficando até agora em prática, praticamente em contato com os irmãos, com os mentores. Peguei um pequeno sono também, que eu não me lembro, não tenho localização do que eu estava fazendo, mas foi muito bom porque energeticamente você tem um avanço bacana, você tem um desbloqueio geral. Então são 2h41, fiquei um tempão lá, né? Mas pelo menos eu avisei que eu estaria ali, está tudo certinho, está combinado o horário e vamos embora. Hoje é o segundo áudio de um áudio que serão 13 semanas já, na verdade nós já fizemos o primeiro, esse é o segundo, faltam 11, né? Com esse, 11. E hoje nós vamos falar sobre energias, chakras, cordão de prata e faixa de atuação do cordão de prata. A defesa natural do cordão de prata, as necessidades das práticas energéticas, as consequências de não fazer a prática, inclusive físicas. A gente vai sempre pedindo, antes de começar, conversando um pouco e explicando como funciona a RVA, para você que está ouvindo pela primeira vez. Olha, é um áudio simples, nós não temos tantos recursos, o que tem mais aqui é mais boa vontade de qualquer outra coisa. Não temos cortes, os erros são deixados justamente para que fique humano. E pedimos também que se você conhece alguém que está pesquisando, que está começando, que passe esses áudios para a pessoa que precise, ou que ela possa ouvir todo, do começo ao fim, assim ela vai estar mais ciente, pois sempre falta uma coisinha, por mais conhecimento que a pessoa possa ter. Sempre tem algum detalhe que não lembramos e acabamos por limpar. Eu, por exemplo, vou pesquisar, eu pego o livro Projeciologia do Valdo Vieira, folheio e mexo, vou para lá, é fantástico. Acho que todo mundo devia fazer isso. Todo pesquisador, toda pessoa que lida com o assunto. E não é só projetivo, não, é no geral, energético. Hoje, o áudio de hoje está cheio de conhecimento. Eu vou usar muita coisa legal, muita informação, mas é bom lembrar que eu sempre uso tudo com muita simplicidade. Eu tenho conhecimento de tudo que tem necessidade, dos nomes, mas são coisas que, no fim das contas, com o tempo eu percebi que só atrapalhavam. Era tanta coisa igual que não tem nada novo. Então vocês vão entender o que eu estou falando. E queria mandar um abraço, um carinho para o amigo Fernando Moraes, que é um ouvinte, está sempre presente, conversou comigo, pediu, manda um abraço para mim. Eu falei, tá mandado, meu irmãozinho. Felicidades, vamos embora. Vamos começar assim. Falar de energia. Como funciona o processo? Na verdade, a gente vai sempre transformar isso para o lado da experiência fora do corpo, porque é um curso sobre experiência fora do corpo, né? Pessoal, por que você vai falar sobre energia de só ligada à experiência fora do corpo? Ora, é sobre isso. Porque é engraçado, eu estou falando isso aqui, parece besta, mas tem gente que quebra o pau comigo, que manda e-mail. Ah, mas você não falou aquilo? Eu não falei porque não necessariamente estará ligado só à projeção, mas tem sempre um contexto, sempre falta alguma coisa, sabe? Somos perfeitos, não. A gente sabe um pouquinho, a gente coloca em prática, agora já começa a conexão com os amigos aqui. Então, muitas coisas do que eu falo são intuídas. Eu mesmo ouço depois, eu falo, nossa, eu falei isso. Então, faz parte, eu ouço às vezes aqui as dicas. Então, é mais ou menos assim, nessa hora do trabalho, a gente mistura uma coisa com a outra e vamos embora. Esse vamos embora meu já é famoso. Olha, a energia, vamos começar falando assim, como funciona, como é a base da energia, né? Nós, antes de nascermos, na composição, a gente sabe que a vida, naturalmente, isso eu sempre falo, sempre vou falar, não precisa acreditar, não. E se você tem os seus conceitos, mantenha-os.
faça um crivo, assim, uns crivos, uma peneirinha daquilo que você acha legal, mas o ideal é você começar ouvindo com a mente liberta, com a mente aberta, para você não ficar, é como se fosse uma criança. A criança aprende porque ela estava te observando sem contestar, sem criticar, sem analisar com aquilo que ela já sabe. Não é que eu não queira que você faça uso do bom senso e da razão, porque a gente não vai chegar muito longe se você não fizer uso disso. Comparar, ter uma noção do que está acontecendo. É que muitas vezes eu me coloco assim fora do corpo. O mentor chega para mim, né? Primeiro que eu não sei qual é a intenção dele, eu fico sempre ligado. E dá uma dica. Daquela dica eu posso ficar assim, mas eu sei de outra forma, mas por que não abrir a mente e falar, mas deixa eu observar a forma dele. Não é a minha forma que eu estou falando. É mente aberta, para aprendizado. Então, a vida continua, e não só continua, como nós temos sucessivas vidas. Por muita bondade, eu acho que nós temos sucessivas vidas, porque explica, inclusive, por que crianças nascem deformadas, nascem pobres, em favelas, e os pais não são pais legais, às vezes o pai é traficante, a mãe faz programa. E por que aquilo acontece? E em outra oportunidade, ela vai ter uma vida melhor, com mais opções, e aquelas opções foi aquelas as quais ela mesma escolheu. Se você parar para pensar, uma bondade fantástica no processo de reencarnação. Ainda que não exista a crença é secundária. O que eu acredito, o que você acredita, é secundário, porque em si existe uma coisa só. E não existe um mais certo, um mais errado. Todos nós nos aproximamos, de certa forma, para um ângulo diferente dessa visão mais ampla. Mas por que eu quero falar isso? Que antes de nascer, antes da pessoa nascer, no mundo espiritual ainda, essa energia, eu falo isso em outros áudios, mas é preciso repetir, porque isso é específico. Ela é colocada especificamente para aquilo. A sua energia é a sua marca espiritual, é o que você é. Hoje eu posso te falar que você é, se eu fosse assim, clarividente mais amplo, eu consigo ver de certa forma os chakras, as auras em alguns momentos, mas eu poderia lhe falar, você é isso nesse momento. Porque você pode até não ser aquilo somente, mas a repercussão das suas energias, a sua presença, é aquilo que você passa na hora que você está perto. É legal, é ruim, não importa. Você é a sua energia. Porque são as consequências dos seus pensamentos. Então, na hora que você vai nascer, tudo é programado ali. Olha, digamos que eu esteja para nascer agora. Vou dar um monte de suposição, não quer dizer que é verdade não. E os mentores chegam para mim e falam, olha Saulo, na outra vida, você teve facilidade para sair do corpo, então naturalmente você já tem um chakra, os seus chakras ligados a isso já estão mais desenvolvidos. Você tem um frontal mais desbloqueado, o seu chakra esplênico, que é um chakra importante, nós vamos falar nele daqui a pouco, para drenar energia. E toda vez que eu sinto o chakra esplênico, é praticamente certo até a projeção. É um chakra um pouco estudado, mas que quando nós temos ele ativado, a gente consegue uma projeção melhor. E detalhe, não dá para ativar eles facilmente, sozinho. Alguma coisa, os mentores, algum processo que existe que ativa o esplênico, que a gente não conseguiu ainda estudar isso de uma forma muito ampla. Inclusive é falado por todos nós, pelo Valdo, pelo Wagner, pelo o Marco Antônio Coutinho. A gente tenta entender qual é a sensação, qual é o processo que acontece com o esplênico. Mas é porque a gente não consegue mesmo abrir, desbloquear sozinho. Se você pensar nele, ele vai abrir com muita dificuldade. E quando abre, porque não é sempre, nós vamos continuando. E no processo de reencarnação foi falado assim para mim. Então você vai ter esses chakras drenando, porém você não necessariamente precisa ter mediunidade, sabe? Você não precisa incorporar, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que significa isso? Nós não vamos criar na concepção das suas energias, na colocação, no alinhamento dos seus chakras, uma forma de drenar a energia ectoplasma mais densa, que justamente faria com que você passasse uma comunicação mais fácil, desse um acesso mais amplo, seja médium. Até porque a mediunidade, para quem não sabe, ela é quase 100% das vezes processos de débitos kármicos, né? Algumas missões. Mas a gente fala, vá com mediunidade, porque aí você vai poder trabalhar, vai colocar para fora esse ectoplasma mais denso,
vai poder ter contato melhor com o mundo espiritual, não vai nascer, não vai ser ateu, logo na juventude você vai começar a ter incorporações, ter clarividência, sei lá. Cada pessoa, ela é modificada energeticamente de acordo com aqueles processos que ela vai precisar passar na vida e com as facilidades que ela já tinha na sua concepção espiritual de vivências em vidas. Isso é muito amplo. Ou seja, o que explica por que eu tenho mais facilidade para sair do corpo, eu no sentido geral, e por que fulano tem mais dificuldades. Por que fulaninho, por exemplo, sai para beber toda noite, só fala besteira, só pensa bobagem, e sai do corpo, às vezes nem quer sair. Eu tenho amigos que o João Vinícius, eu vou falar dele, que é meu amigão de infância, ele tem experiência fora do corpo. Direto ele se vê em catalepsia e ele chega para mim sempre desesperado, falando: Saulo, como é que eu faço para não sair? Eu não quero. Eu fico vendo as coisas lá no quarto, eu não gosto. Não é ateu porque não tem como ser ateu. Ele sabe que a coisa continua. A mãe dele trabalha em centro espírita, a dona Célia, que é um amor, a irmã dele também, a Nadiene, mas ele não quer saber. E consegue. Olha que interessante, né? Ele tem a facilidade, aí você pergunta, e o livre-arbítrio? O livre-arbítrio ele perdeu antes de nascer. Porque você escolheu, sabia das repercussões energéticas que você ia ter em vida antes de nascer. Você sabia das dificuldades que você ia ter. Não necessariamente só na projeção, mas no geral. Você sabia das repercussões, por exemplo, você tem um desalinhamento de chakra absurdo no seu corpo espiritual antes de nascer. Você tinha então existe ali uma estrutura, e a estrutura dos chakras, naquela hora, ela os espíritos conseguem fazer com que a pessoa venha a nascer equilibrada. Mas só que a mentalidade, ela desalinha tudo. O desalinhamento de chakras, ele entra num processo de desequilíbrio emocional, desequilíbrio de uma ação que a pessoa fez, como um aborto, ou como qualquer outro tipo de repercussão, um processo obsessivo de assédio, em que um espírito, outros chamam de encosto, existem. Eu estou falando isso tudo, que a gente vai entrar agora no processo energético, e isso vai responder, muitas vezes, por que uns conseguem sair do corpo mais fácil e outros não. Porque que para uns os mentores trabalham de um jeito e para outros não conseguem daquela forma, até por respeito. Isso é importante, porque todo mundo sai do corpo inconscientemente. Né? Para sair conscientemente, você precisa ter um alinhamento de chakras legal, porque você precisa lembrar depois. Não adianta ir lá fora. É como aquela história da gente não lembrar o que aconteceu em outras vidas. É um processo mais ou menos parecido. Há um bloqueio ali. E esse bloqueio está dentro da consciência, falta de estudo, e dentro do processo energético, que é a falta do alinhamento de chakras e a falta de uma energia equilibrada, de uma energia mais sutil, dos chakras principais ativados, nós vamos falar isso. Então só não sai do corpo, anota essa frase, só não sai do corpo quem não trabalha as suas energias. Ah, mas eu saio do corpo, eu saio sempre, nunca trabalho, você não sai todo dia. E se sair todo dia, se você não faz inconscientemente essas práticas, aprendendo já em outras vidas, algum amigo espiritual faz por você. Não existe meio termo, não existe meia verdade. A verdade é uma coisa só. Para sair do corpo num grau, tem que ter um domínio energético, no mínimo uma educação, uma disciplina diária, e além de um equilíbrio geral. Nós vamos falar isso num áudio mais na frente, que chama Moral e Projeção Astral, que é a reforma íntima, o legal, a diferença do estado emocional. Isso faz sim diferença. Mas vamos embora, porque a gente não sai daqui. Olha, energia o corpo energético tem um monte de nomes. O que é isso? Eu já falei no áudio passado, eu vou explicar mais ou menos, eu até expliquei no final do áudio, de como funciona o processo de acoplamento, como é que os corpos estão uns nos outros, né? Eu vou até falar num corpo a mais hoje. Nós falamos lá no corpo físico, no último áudio, hein? Ouçam. Falamos no corpo de energia, também chamado de duplo etérico, e eu vou falar os nomes já, sinonimias. Falamos no corpo espiritual, que tem outros tantos nomes. Falamos também no corpo mental, e hoje nós vamos também abrir um espaço que a gente não sabe, na verdade, ninguém
nós não fomos falados porque a gente não tem acesso a tanto isso. Um outro corpo chamado corpo causal. É só em forma de didática mesmo, porque não há nem o que se preocupar, porque relatos sobre isso são muito raros e a gente mal consegue interpretar o que é uma experiência num estado mental, imagine, né? E está difícil sair no astral. Olha só a situação. Vamos indo. Duplo etérico. Duplo etérico é o nome mais conhecido no nosso campo energético, né? Foi muito difundido, passado adiante pelos espíritas, pelo espiritismo, que no assunto são os que as pessoas mais estudam, né? Assim, é como se a definição é mais ou menos assim. É um invólucro energético, vibratório, luminoso, vaporoso e provisório que coexiste estruturalmente com o corpo físico e, claro, ele fica, na verdade, todo ao redor do corpo físico e internamente também. Está ligado à doação e à exteriorização de energias, pois no duplo etérico é que se situam chakras e centros de força. Olha que legal, né? A gente sabe onde é que ficam os chakras? Ficam nos centros energéticos. E existe, quando nós desencarnamos, algumas consciências que ficam em dimensões maiores, por exemplo, da partir da quinta, da sexta dimensão astral. Nós vamos falar de dimensões astrais, foi adicionado, não? Nos áudios lá na frente. Como funciona o processo de divisão e como funciona sair ou mudar de frequência, e não é fácil. Existe umas coisas chamadas a primeira morte, a morte do corpo físico, e a segunda morte, que é quando a gente não precisa mais usar o corpo energético. Só fica no corpo astral. E tem espíritos que chegam ao ponto de não precisar nem mais do corpo astral, fica em corpo mental. Mas já é mais difícil, porque os trabalhos nessa dimensão são feitos em corpo astral. Interessante, né? Olha quanta coisa, né? Quantas coisas nós temos para estudar. A localização do corpo energético. O corpo energético, ele está entre, eu falei no último áudio, o corpo físico, certo? E o corpo espiritual, que as pessoas chamam de outros nomes, de tantos nomes também. Ele é intermediário, ele faz um intermédio entre os dois. Eu expliquei isso no áudio também passado, em que o corpo físico vibra numa frequência A, o corpo espiritual, que tem um monte de outros nomes, vibra na frequência C, e o corpo energético, que é esse que faz o intermédio, na frequência B. Olha aí o X. Para sair do corpo, como é que a gente faz? O que a gente faz para tirar o C do A? Mexe no B. Até a lógica bate certinho. Pá. Aí a pessoa chega para mim, nossa, a quantidade de gente, meu MSN é simples, paulocalderon@hotmail.com. As pessoas inclusive têm pedido, fale seu nome, porque a gente às vezes está ouvindo e não sabe nem que é você que fala. Mas não é por ego, não é Saulo Calderon meu nome. Mas assim, as pessoas chegam para mim no MSN, no Orkut, ou e-mail. O IVA tem recebido 50 e-mails diários, já não está dando para responder sozinho. Vou ter que chamar alguém para ajudar, porque eu às vezes fico 2, 3 dias trabalhando, eu trabalho com música, e quando eu vou lá tem 200 e-mails, meu Deus, como é que eu vou responder isso tudo? Aí fica lá eu 2 horas respondendo e-mail pra caramba, e não consigo responder tudo. Aí vai chegar uma hora que eu vou precisar de ajuda. Tem um sistema um scriptzinho que é um sistema de tickets, e dá para ter mais de um ajudante, não dá mais sozinho. Graças a Deus está crescendo, né? Porque é sinal que a gente tem feito um trabalho certinho, tem feito jus aos amigos espirituais. Vamos assim, olha que engraçado isso. Sinonimia. Lembra que eu falei a vocês que os pesquisadores ficam criando nomes parece que é para dificultar o assunto? Olha só, o corpo energético, olha, é uma coisa só. Corpo energético é isso que eu expliquei. Intermédio, ele fica entre o corpo espiritual e o corpo físico. Olha os nomes que temos aí afora. Cada lugar dá um nome diferente. Duplo etérico, corpo vital, Kardec falou, corpo prânico, veículo de prana, corpo bioplástico, corpo biocósmico, corpo energético, primeiro corpo de energia, corpo diáfano, corpo efêmero, veículo de vitalidade, corpo de vitalidade, casca luminosa, reflexo do corpo físico, aerossoma, armadura energética, contracorpo, corpo vital humano, corpo etérico, corpo bardo, os tibetanos chamavam assim, corpo biocósmico, corpo lépito e ílico, e lá vai. Olha, tem até corpo umbralino.
Esse eu não tenho não, hein? Corpo umbralino, você sabe onde eu vou ter uma projeção umbralina? Deus me livre, o pessoal fala assim bem. Mas olha só que coisa, tem mais, isso eu não acabei não. Vai embora aí. Mas corpo umbralino é legal, eu não tinha ouvido falar não. Sei lá onde é que esse povo anda. É uma composição, né? Os pesquisadores deram até composição. É constituído por fluido vital. Lógico. A gente até brinca, né? A gente falou assim de que isso é verdade. Não dá para saber certamente, mas dá para saber quanto tempo a pessoa vai ficar viva. Eu falei isso num áudio, não sei em qual, num dos áudios da RVA. Na hora que você tiver em catalepsia projetiva, que nós vamos ver mais na frente, esse nome feio que é, né? Mas é simples, quem já estudou um pouquinho sobre o assunto já sabe. Você coloca as mãos espirituais, na nuca. Uma das fontes da energia vital, basicamente, é na nuca que acontece, né? E você sente aquela energia muito forte, mas tão forte, que dá agonia de pegar. Vai ser um choque fortíssimo. Se ficar muito fraco, se você não sentir muito forte, você pode ter certeza que você está perto de fechar o paletó. Perto de desencarnar. Aí tem pessoas que falam, Deus me livre, se eu boto a mão na nuca e não sinto nada, no outro dia eu morro. Não, mas tem situações e situações. Mas eu já senti que estava forte, né? Que me faz pensar que eu vou ficar velhinho e não penso que eu quero viver muito não. Mas enquanto eu estiver vivo, vamos trabalhar. É constituído de fluido vital, denominação, corpo vital, tal, aquela coisa toda que o pessoal disse. Os limites do corpo, os limites, eles falam que ele ultrapassa um pouquinho 1 centímetro. Na verdade, o corpo energético ele é um pouco mais de 1 centímetro. A repercussão da energia do corpo energético é mais ou menos como eu sempre falo, olhar para a Lua. Quando você olha para a Lua, você vê a Lua amarelona, a Lua cheia. Ao redor dela você vê uma coisinha mais forte, uma energia forte. Essa seria, assim, o limite mais denso do limite energético, que assim, ele vai se soltando, né? A energia vai se soltando e vai formando assim a nossa aura. A repercussão de tudo que nós somos está ali. Entre 4 metros, mais ou menos, de distância, e quando desperta, um pouco menos, uns 2 metros, 1,5 metro. Na hora que a gente vai deitar, o corpo automaticamente começa a abrir a aura para justamente o processo natural da libertação do espírito. Isso é inconsciente. Isso é um conhecimento que já faz parte inato do ser humano, dos animais. Então, a aura abre mais, mas dizem que naturalmente a pessoa tem entre 2 e 4 metros. Esse tamanho dessa repercussão. E vai ficando maior, vai perdendo a cor até se unir ao geral. E é aí que está a nossa identidade, como eu falei, né? Você conhece uma pessoa por aí. O meu sonho era poder ver isso 24 horas, né? Que você poderia, assim, saber com quem você está lidando o tempo todo. E acredite, é verdade. A pessoa pode até não ser assim, mas ela pode estar passando por uma depressão naquele momento e essa situação energética esteja de uma forma totalmente deteriorada. E você sente sim. E essa aura, ela é uma bateriazinha. Nós podemos a todo momento, a gente que cuida da nossa energia, uma dica. Vocês que cuidam da energia de vocês, que todo dia faz prática, comecem a perceber que quanto mais se trabalha a energia, mais necessidade nós temos. E mais responsabilidade. Porque as pessoas começam assim, quando a gente passa, por exemplo, eu vou fazer um áudio em breve falando sobre sintonia. Então eu ando em cada buraco que ninguém imagina, não só fora do corpo, como no corpo. Eu sou músico. Vou lá no meio da galera que toca, que bebe, que usa droga, eu não estou nem aí. As pessoas têm espiritualistas que falam assim, meu Deus, que ambiente pesado. Eu acostumei a andar em cada buraco, porque hoje em dia para mim está tudo certo. Se eu vou ali tá bom, se vou levar minha energia, não leve, não tome. Você sente, as pessoas estão com as baterias delas, as auras descarregadas, necessitadas. É tanta coisa que os mentores delas próprias não conseguem todo dia renovar essa energia. E os chakras bloqueados, desalinhados. Então quando você sai passando por esses lugares, as pessoas vão levando um pouquinho da sua aura. Só que é aí que entra o processo, né? Quando você se cuida, você fala, mas eu vou ficar sendo vampirizado o tempo todo? Vai. Normal, isso faz parte. É por isso que a gente tem que ajudar todo mundo, para que um dia fique todo mundo bonitinho, e aí eu não preciso mais levar nada do outro, né? É mais ou menos assim que a gente vê. Aí a gente está vendo aqui a coloração. Como é a coloração? Se vocês quiserem, vocês podem ver.
Vocês olham para cima de uma pessoa, vocês conseguem ver aquela forma assim, plástica, aquela forma, uma coisa branca acinzentada, a coloração. É a parte mais densa, fica 1, 2, 4, 5 centímetros, qualquer pessoa bem motivada consegue ver. Essa é uma pequena, digamos que seja a primeira fase da clarividência, do sistema energético. E outra, se você não, essa aura, essa coisa que eu estou falando para vocês, é aí que mora o grande processo de sair do corpo. A gente tem isso todo dia, todo santo dia, na hora que a gente vai para o trabalho, na hora que a gente sai de casa, na hora que a gente tem contato, quando nós ficamos nervosos, ou quando a gente se alimenta. A nossa aura, ela vai se renovando, vai se prejudicando, vai se criando barreiras, e os nossos pensamentos também ficam colados nela. As nossas reações. É por isso que quando uma pessoa chega perto da gente, a gente sente logo. Você fala, nossa, esse cara é pesado, ou que essa pessoa tem uma dificuldade energética maior. Então, se a gente todo dia não chega em casa, não precisa assim, a pessoa fala, precisa ser todo dia? Sim. Você pode até um dia ou outro estar muito cansado, não fazer, mas você fez no dia anterior. É como estudar, né? Não adianta você pegar um caderno para a faculdade, estudar 3 dias e no 4, 5 não estudar mais. Você perde o ritmo. E um dia repercute no outro. Aquele cálculo que você fez hoje, no outro dia já vai ser mais fácil, até que aquilo vai se tornar simples para você. E você consegue assim um processo. Então é um processo diário. Inclusive, tem pessoas que estão tentando, não estou conseguindo, não se preocupe, continuem. Porque é mais difícil do que passar em concurso. Sair do corpo, a gente fala, nossa, mas eu saí tão fácil. Que bom, viu? Porque o processo diário é vencer a sua própria lucidez, as suas barreiras energéticas. É talvez a maior conquista energética que uma pessoa possa ter em Terra, no sentido não evolutivo, né? Porque também é um processo de evolução, não só evolutivo, mas no sentido principalmente de consciência, é muito difícil. A gente costuma falar, né? Aqui em Salvador tem uma energia muito pesada. Salvador tem um astral pesadíssimo, ligado a carnaval, além das festas todas que fazem parte, que é peculiar aqui. Nós temos também a escravidão, né? Até hoje existe espíritos ligados a isso aqui, aos negros, tanto que a abolição foi 150, 100 e poucos anos atrás, tem 200 anos. E aí o que acontece? Da gente ter aqui um astral pesado. E aqui onde eu moro, além de ter esse astral pesado, ainda tem pernilongo. Enquanto eu estou falando aqui, estou tudo coberto aqui, que é muita coisa. Eu não convido um amigo nenhum para vir para cá, porque se você não sair, quem sai do corpo aqui na Bahia sai em qualquer lugar do mundo. A gente brinca assim com o pessoal, né? Mas é verdade, tanto que o Wagner, quando vem para cá, para Salvador, que ele fica lá no Corredor da Vitória, no Hotel Vila Velha, ele, para fazer os cursos que ele faz todo ano, ele quase não gosta de sair do hotel. Ele falou para mim isso, falou para o Luciano também, que é muito pesado aqui, e é muito difícil trabalhar energia aqui em Salvador. Então, na sua cidade pode ser mais fácil. Por isso que o Valdo Vieira criou o CAEX, o Centro de Altos Estudos da Consciência, lá em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é considerado um dos chakras do planeta Terra. É como se ali o planeta respirasse, o planeta é um ser vivo, de certa forma, a gente não tem muita amplitude nisso, mas dizem que é um ser vivo, que tem os chakras e nós somos como células, algumas cancerógenas, cancerígenas, sei lá. Algumas doenças, algumas de nós doentes. Mais ou menos assim. E ele criou lá esse centro, que é um projetário, um lugar fantástico para ser visitado, justamente por isso, que o processo de energia lá é mais fácil. Só que detalhe, quem sai do corpo aqui em Salvador sai em qualquer lugar. Se for para Foz do Iguaçu vai ser uma maravilha, vai ser um negócio de sair do corpo lá, de quiabo no corpo. Vamos continuando. Olha, qualquer outra dúvida que exista sobre o processo energético, não ficou dúvida de que sem trabalhar energia não sai do corpo. Não sai. Preguiça é o contrário, é diário, é processo de todo dia você tem que dormir. Então, todo dia pratique sua energia. Não deite cansado, tente deitar um pouco antes, se for possível, tome um banho, ou se renove. Vamos falar nisso depois, nos outros áudios. Mas, se você não trabalha bem esse corpo energético, esqueça a projeção. A partir daqui pode desligar, então pronto. Desliga o áudio, passe e vai-se embora, porque não vai conseguir.
Não vai ter um processo diário, não é uma coisa para preguiçoso, sabe? Não é uma coisa para quem quer hoje deitar, não é aquela coisa que você vê na internet assim, sabe? Tem pessoas que olha, isso aqui, eu vou agora. Tem pessoas que querem sair do corpo na hora. Aí os caras chegam para mim lá na MSN e falam, poxa, eu estou uma semana tentando e não consigo. Eu falo, você ouviu os áudios? Você não ouviu, não pesquisou. Uma semana? Se você... Nossa Senhora, se você conseguir sair em uma semana do zero, você já teve essa facilidade de alguma forma, mas você não tem conhecimento para isso. Você não tem ainda o cérebro educado suficientemente para poder entender o que está acontecendo. É tudo um processo de equilíbrio. É um processo, como eu falei, de um grande concurso, o concurso consciencial. Pronto, vestibular da consciência aí. Se você passar nesse vestibular, aí você passa em qualquer um outro. Porque sair do corpo é exatamente isso. Porque é um conhecimento, por exemplo, que você vai levar com você. Cordão de prata. Né? A gente sempre vamos começar a falar de cordão de prata agora, hein? Passando de nível agora. Já estamos falando de energias, vamos passar para cordão de prata. Cordão de prata é uma expansão energética. É um laço fluídico que mantém o corpo espiritual, corpo astral, perispírito e tal, os nomes, ligado ao corpo físico. Sabe essa energia que eu falei para vocês agora? Esse processo energético é justamente isso. A nossa energia, quando nós saímos do corpo, ela começa a se expandir. É como se você tivesse milhares de energias se soltando e aquilo forma um só cordãozinho. É provável que o Velho Testamento, no livro Eclesiastes, o pregador, no capítulo 12, versículo 6, se refira ao cordão de prata, no texto que é mais ou menos assim: antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro. Olha que engraçado isso. Cordão de prata é um nome dado pelos espirituais. Cordão de ouro também existe, que é o outro cordão que liga o corpo espiritual ao corpo mental. Olha que engraçado, né? Então, muito possivelmente, foi citado na Bíblia, não só uma vez, mais de uma vez, temos esses textos aí afora, também sobre o cordão de prata, ou da capacidade que nós tínhamos desde então, né? Já pensou, eu estava brincando esses dias, mas vocês já pensaram, se Jesus tivesse falado na época assim, vinde a mim todos vós que se projeteis. Hoje seria uma coisa de projeção maravilhosa, não precisaria nem estar divulgando. Os evangélicos estariam falando, pregando a projeção. Saiam do corpo, meus irmãos, vamos voar. Se você não for até a 7ª dimensão, você está com o capeta. Ia ser uma coisa engraçada, você ia fazer um umbral, né? Mas assim, ia ser muito mais evoluído. Claro que Jesus quase não conseguiu falar as coisas simples que existem da consciência, já coitado, já foi pregado. Imagine se ele tivesse falado uma coisa de tipo, era louco, né? Então foi dosado daquela forma. Uma brincadeira, hein? Pelo amor de Deus. Não vai levar para o lado pessoal, não. O ser encarnado possui apenas um cordão de prata, para a pessoa não pensar besteira. É como um órgão, um para-órgão, que embora ele seja constituído de incontáveis filamentos, vários, é como se cada célula física fosse ligada às células do corpo astral que tem, viu? E se juntam constituindo um filamento principal quando você sai do corpo. E tirando a absurda dúvida e natural dúvida que existe, pode um espírito cortar meu cordão de prata e eu morrer? Não, não pode. Primeiro que o cordão de prata é um cordão energético, não pode ser com energia, não pode ser que nem você falar, vou cortar sua ligação celular aqui pelo ar aqui, não pode. Só a torre pode fazer isso, sabe? A torre e o próprio aparelho. Se o aparelho estiver com problema, aí sim. Nesse nível, sim. Só os mentores que têm uma capacidade energética maior, um conhecimento maior nesse sentido, podem chegar e atuar dessa forma e têm permissão para isso. Porque senão seria uma coisa absurda, né? Os espíritos podem de outra forma, né? Eles vão trabalhando em cima de uma outra coisa, isso, né? Não vou nem tocar nesse assunto, mas eles vão prejudicando o corpo da pessoa. É como eu falei. Aí prejudica o celular, né? Que tem a ligação. Mas a ligação em si não pode. Estrutura. O cordão de prata, na realidade, como eu falei, é a junção de incontáveis mini cordões que vão se agrupando em cordões até constituir um laço fluídico. A estrutura dele é a estrutura energética, a estrutura de energia vital, ela tem como sede todas as estruturas moleculares do organismo
embora a sede mais importante seja o sistema nervoso do corpo, principalmente a parte cerebral, como eu falei, que tem pessoas que observam que o cordão de prata sai do umbigo e tem outras que observam que sai da nuca. Isso é engraçado, porque isso depende da capacidade energética de cada pessoa. Realmente, tem situações que saem do umbigo porque a energia não está muito limpa. A pessoa está com energia muito densa, não impulsa o processo energético. Na hora que sai, o cordão de prata tende a ficar nas áreas mais densas. Mas isso não quer dizer que ali seja a sede. A sede realmente fica na nuca, né? Saindo justamente da parte principal do nervoso central. As cores das pessoas que conseguem, os projetores que conseguiram ver o cordão de prata, é uma variação de cor de pessoa para pessoa. Embora o aspecto brilhante seja mais comum em pessoas que se projetam. Vocês já ouviram falar naquela história do anjo com asas? Né? Que as pessoas tinham visto, quando via um espírito, via com asas. Na verdade, dizem os pesquisadores que os projetores, quando estão fora do corpo, eles têm um cordão de prata maior, mas quem sai consciente se ilumina mais. Tanto que no livro Nosso Lar tem um momento que tem duas pessoas passando que André Luiz fica assustado. Eu vou até colocar esse áudio para vocês ouvirem e eu volto já, que é assim, no hino não estava programado não, viu? Eu vou procurar ele e vou achar, que está passando, o André Luiz se assusta, porque ele vê duas pessoas projetadas lá no mundo espiritual e fica um susto com a coloração que ele assiste. Um minutinho e já volto. O que eu vi então fez meu sangue gelar nas veias. Dois vultos enormes, de aparência assustadora, caminhando rapidamente na minha direção. Pareciam dois homens, porém feitos de algum material estranho, meio luminoso. Dos pés e dos braços pendiam filamentos esquisitos e da cabeça uma espécie de fio muito longo. Identifiquei logo os dois como fantasmas horríveis. Fiquei um tempo paralisado pelo medo, mas depois consegui forças para sair correndo de volta ao prédio. Cheguei com os cabelos em pé, completamente dominado pelo pavor. Ofegante, olhos arregalados, comecei a contar o acontecido a Narcisa. A velha enfermeira ouviu tudo e teve uma reação que eu jamais poderia esperar. Começou a rir. Perdão, meu amigo, mas é muito engraçado. Há tempo eu não vi o medo assim tão estampado no rosto de alguém. Mas então, não identificou os dois personagens? Como identificar? O que eu vi foram dois fantasmas. Pois trate de se acalmar, André. Eu também já passei pelo mesmo susto tempos atrás. Vamos voltar lá. Já passa da meia-noite e a qualquer momento os samaritanos estarão chegando ao portão. Veja, Narcisa, lá vão os dois. Agora estão se afastando de nosso lar. Estão envolvidos em claridade azul. Devem ser dois mensageiros de grande elevação, encarnados na Terra. Talvez a tarefa deles por aqui não possa ser conhecida por nós. Mas como encarnados na Terra? Eles são feitos de uma substância estranha, têm a aparência de entidades espirituais. E realmente são espíritos, meu amigo. Poderosos espíritos que vivem atualmente encarnados no planeta, em alguma missão redentora. Como são nobres iniciados na sabedoria eterna, eles podem deixar temporariamente o corpo físico, transitando livremente em nossos planos. Esses filamentos e fios luminosos que você observou são características especiais para que eles possam se apresentar diferentes de nós. Os encarnados que conseguem realizar essas viagens às colônias do espaço são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, em geral obscuras ou humildes na Terra. Eita, que agora eu me senti. Criaturas espiritualizadas, em geral obscuras na Terra. Assim, fez o ego lá em cima, né? Poxa, eu já fui nessas colônias e tal. Mas assim, não é isso. Na verdade, funciona assim. Tira essa brincadeira de lado, né? É que é natural. As nossas energias, como eu falei, né?
o cordão de prata, ele repercute dessa forma mesmo. A pessoa fica com energia linda. E quem sai do corpo sabe. A felicidade energética que dura às vezes 2, 3 dias seguidos, uma experiência bem lúcida, sabe disso. É fantástico. A alegria, você se sente legal, você tem uma tranquilidade, a vida continua, viu? Sabe? E você tem certeza disso, você faz parte de um processo, você vê o seu corpo com mais educação, você cuida dele de uma forma mais bonita, você acaba se amando mais, porque é uma roupa temporária que está lhe servindo, e você tem vontade de viver, vontade de cuidar, vontade de servir, e melhor ainda, você pode servir todo dia você pode estar lá fora do corpo, é muito legal, né? E aí você vê que relato bonito, e não se assuste de vocês estiverem fora do corpo e os espíritos se assustarem com vocês, se assustam mesmo. Quantas vezes eu estava fora do corpo, eles olhavam para mim e saíam correndo, com medo, tomavam sustos, porque uma coisa é estar inconsciente fora do corpo. A pessoa fica apagadinha, a lanterninha está com bateria amarelinha, fazendo publicidade negativa aqui. Quando o cara está fora do corpo, ele vai de Duracell, sabe? Alcalina, e brilha, e todo mundo olha e fala, porque é assim mesmo. A repercussão da lucidez, ela causa uma coisa boa. E quando você sai sempre, as suas energias ficam maravilhosas, se torna uma pessoa agradável. E tem repercussões, eu vou falar de repercussões que tem energia boa, as repercussões naturais, a responsabilidade, viu? A ética, porque uma coisa puxa a outra. Você só pode ser legal se você tiver ética. Você não chega lá sem ética. Você pode pensar, não, aquele cara é gente boa, espiritualista, ele pode trabalhar a energia o que for, mas a energia dele só fica daquela cor clarinha, azul clarinho, se ele tiver uma ética mental. Porque você tem espiritualista aí que utiliza dos seus conhecimentos para ludibriar o povo, para conquistar as necessidades do ego, do egoísmo, para se aproveitar das meninas. Pra caramba tem isso. Estou falando porque eu conheço. Eu conheço muita gente assim. Como eu conheço pessoas em todos os lugares. Então, tudo vai do jeitinho da pessoa. Vamos falar das sinonimias também? Olha só, sinônimos, para quem não sabe o que é. Eu falo simples, naturalmente simples, porque tem muitos jovens que eu vou ficar falando, meus irmãos, vós sois os projetores das... Não posso falar assim. Nós temos que falar simples. Eu sei falar difícil, sei, mas eu sempre digo que se comunicar não é falar difícil nem falar bonito, é ser entendido. Só isso. Sinonimia. Os pesquisadores inventam nomes. E os caras, eu vou criar uma religião, eu falo, cordão da capacidade parapsíquica de sair do como quero falar com o passado, porque vai lembrar o esoterismo. Não quero falar laço fluidos, que vai lembrar nos... Que besteira, né? Isso é limitação, é limitar a mente. Eu não vou ego, simplesmente ego. Não vou falar isso porque vai lembrar o espiritismo. Que besteira, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, eu tenho que saber, não tem? Então vamos estudar. Sinonimia, sinônimos. Cordão astral, laço fluídico, amarração do psicossoma, âncora do psicossoma, apêndice estranho, apêndice prateado, laço aeriforme, barbante de luz, barbante enfumaçado, barbante impalpável, cabo astral, cabo do escafandro físico, meu Deus, canal de animação, canal multicomplexo extrafísico, carcereiro do corpo astral, cauda fosforescente. Aí vai, né? E não acabou não. Corda da vida, cordão magnético, cordão nebuloso, cordão perispiritual, cordão prateado, cordão psíquico, cordão vital, cordão magnético, cordão vivo, cordel de prata. Deve ser, sei lá, cordinha luminosa. Isso é fofo. Não, eu estava projetada a minha cordinha luminosa. Isso pega mal, né? Eu não vou brincar disso não, porque eu estou para fazer um áudio sobre homossexualismo, né? E a gente tem muita brincadeira de falar, gay, não vou falar nisso agora não. Depois a gente vai falar. Para parar com isso. Mas cordinha luminosa foi idosa, não tem isso não, viu? Cordãozão de pratão. E o cordão de macho é assim. Que besteira, meu Deus do céu. Vamos embora. Simbora aqui. Então tem esses muitos nomes, eu tô querendo rir aqui. Tem muito sozinho aqui, como é que o cara consegue rir? Fico imaginando as caras dos mentores também aqui. E engraçado isso, né? Duplo etérico, terapias, e aí vai. Então, pessoal, é isso. A gente tem, então, a energia vital, que ela e os chakras, né, que entram em desarmonia quando a gente pensa, ou em harmonia quando a gente pensa.
sente ou reage de acordo com a lei natural do universo, ação e reação. O que você pensa? As pessoas perguntam, eu vou me projetar no umbral ou fora dele? Ó, seja você bonzinho ou não, tu vai para o umbral. Porque aqui é corpo físico. O corpo físico está na primeira frequência umbralina. Depois vem a segunda, para a frequência 0, né? É 0 e 1. E depois vem a primeira, né? Aí vem a segunda e a terceira. Até a terceira é umbral ainda. Inclusive o nosso lar fica na terceira frequência energética. Para quem não sabe, são 3 umbralinas. Nós vamos falar depois e a partir disso começa a aliviar o processo. Olha quanta coisa, hein? Olha quanta coisa que a gente está falando hoje. Vamos falar de chakras agora. Senão não vai dar tempo. Já estamos lá longe. Chakras. Ó, antes de mais nada, é necessário saber que não somos, claro, né, como eu falei, apenas o corpo físico, que o corpo, os chakras, eles ficam localizados no corpo energético, independente daqueles nomes todos que eu falei, e são como os sistemas do universo, digamos assim. O ser humano é um ser energético e, mais que isso, é um ser magnético que transforma energia. Os chakras existem para drenar a energia vital. O ser humano é composto de vários corpos, desde o mais denso ao mais sutil. E como eu falei, tem um corpo causal, né? Fica um encaixadinho no outro. Eu não vou nem entrar muito nesse assunto, na verdade, que não vai nos levar a nada. Os chakras principais, os chakras vitais, eles estão ligados a glândulas, que são órgãos vitais do corpo, são como o coração. Nós vamos falar neles já já. E todo esse composto energético, né, todos os 4 corpos, veículos de manifestação da consciência, estão interligados, estão conectados um ao outro. Então, os chakras funcionam como bombas ou válvulas que regulam o fluxo da energia vital, aquela energia que eu falei, através do nosso sistema energético. O grau de fluidez da energia da nossa consciência é determinado pelos estados dos nossos chakras. Como eu falei, o fato do alinhamento, né? São 7 os principais chakras, os mais conhecidos. Porém, nós não vamos falar daqueles milhares e milhares e milhares de chakras que existem pelo corpo todo, como se nós pudéssemos falar que cada célulazinha é um pequeno chakra drenando energia. E nós não vamos falar também muito do chakra esplênico devido mesmo e não conseguir ser tão desbloqueado tranquilo, mas ao mesmo tempo ser desbloqueado facilmente. Mas ao mesmo tempo nós vamos tocar um pouquinho nele para que entendam. Nós temos aqui assim, de cima para baixo, funciona. Temos o chakra coronário. A localização do chakra coronário, e ele é um chakra, como eu falei, que drena energia. A parte principal fica no topo, né? E a localização no topo da cabeça, ele está ligado, o chakra coronário, à glândula pineal. Ele tem, naturalmente, as pessoas aí veem as partes esotéricas. Não precisa saber isso, não, tá? Mas eu vou falar. Ele tem cor violeta, branco fosforescente ou dourado, que a cor amarelada é a cor repercussão dos bons dos pensadores, né, como as pessoas falam. As pessoas são clarividentes, têm essa visão mais ampla. Ele é o chakra mais importante, pois é responsável pela irrigação energética do cérebro. A conexão, a sintonia, na verdade é tudo ligado a ele. E ele, bem desenvolvido, facilita a lembrança e as lembranças e a conscientização das projeções da consciência. É muito importante na telepatia, tanto fora no corpo como no corpo, que nós temos telepatia aqui sim, viu? Na mediunidade, nas expansões de consciência e na recepção de temas, de intuições, de temas elevados, como eu falei. É o chakra por onde penetra a energia cósmica, onde a gente também recebe energia externa, somente nele. E a gente vai comentar também que é importante, eles têm a técnica completa, que nós vamos falar sempre nela durante o áudio, e tem um específico exercício entre o chakra coronário e o chakra frontal, que é o próximo que nós vamos falar. E já já eu vou explicar o processo energético desse chakra. Eu estou falando assim para a gente ficar sabendo mesmo. Não é importante ter esse conhecimento muito amplo, não. É importante mais para a projeção é praticar energia mesmo, conhecer mais ou menos onde ficam localizados. Chakra frontal. Localização, fronte, no centro da testa. Ele é ligado à hipófise, à pituitária. A cor dele, né, é um branco azulado, um meio amarelado ou esverdeado, vai depender da variação aí de cada pessoa. É responsável pela energização dos olhos e do nariz. Bem desenvolvido, facilita a clarividência e a intuição também. Por vezes, a sua atividade cria uma palpitação na testa ou sensação de calor,
parece que tem um dedo na sua testa, sabe? Quando você sente aquela repercussão. Todo mundo tem que ter esse chakra que quer sair do corpo bem desbloqueado. Você sabe como é que você entende isso? É o chakra que mais avisa. Ele é o chakra que o tempo todo avisa se você está ou não está bem. É como se fosse um avisozinho. Sempre você tem que estar tentando sentir seu chakra quando for deitar. O chakra frontal só deixa a sua consciência apagar, ou seja, seu corpo dormir. Consciência apagar é ótimo, né? Esqueça isso. Só deixa o seu corpo dormir, a sua consciência não pode apagar não. Depois que você sentir o frontal pulsando na testa, você tem que sentir, sabe? Porque é importante sim, isso mostra que ele está funcionando, que está rodando, que está energizando, que está ativo. Às vezes ele está bloqueado por vários outros motivos, que a gente são estados emocionais, problemas no dia a dia, problemas de vampirização no trabalho, em casa. Mas não se preocupe com isso não, que isso faz parte do processo. Tem pessoas que morrem de medo de vampiro. A gente também é um. Se você não estiver bem e chegar perto da aura de alguém legal, você começa a puxar automaticamente, inconscientemente. Chakra laríngeo. Localização dele na garganta. Ele é ligado à glândula tireoide. A cor dele, azul celeste, lilás, branco, prateado ou rosa. As cores eu estou falando pelo sentido mesmo de estudo, sabe? É responsável pela energização da boca, garganta e órgãos respiratórios. Bem desenvolvido, facilita a psicofonia, que é a mediunidade de incorporação, e a clareaudiência, que é a capacidade de ouvir. É considerado também um filtro energético que bloqueia as energias emocionais para que elas não cheguem até os chakras da cabeça. É o chakra responsável pela expressão criativa, comunicação ao ser humano. Eu vou falar uma coisa sobre esse chakra. Toda pessoa que não se comunica muito bem tem um chakra laríngeo não muito desenvolvido. E mais, além de o chakra laríngeo está ligado automaticamente ao chakra. Lembra que ele falou que é um filtro? Então, quando o chakra sexual, que é o chakra mais forte que nós temos, começa a puxar energia de baixo para cima, aqui ele trava, não passa. Para não passar para o frontal nem para o coronário, que são chakras mais sutis. E é como se fosse uma barreira mesmo, não passa mesmo. É a mesma coisa que acontece no mundo espiritual, nas dimensões mais densas. Se você for subindo, chega um ponto que a energia densa não sobe mais não. Ali para, entre a quarta e a quinta não sobe mais nada pesado. Só sobe ali o que é leve, a sexta e a sétima. Que é ligada justamente como se cada dimensão fosse ligada a um chakra. São 7 dimensões astrais principais. E são 7 chakras. Engraçado, né? A ligação. E uma pessoa que tem uma comunicação ruim, tem um chakra desbloqueado e automaticamente tem problemas com a sua sexualidade. Uma pessoa que fala muito, que tem assim, ela tem uma sexualidade mais ativa, não quer dizer que ela vai sair por aí fazendo sexo com todo mundo, aquele ali não vale nada, aquilo fala, onde passa é sexo. Não, pelo amor de Deus, hein? Tem pessoas que pensam logo e ligam, nossa, por isso que eu sou assim, eu falo muito. Não, pode ter alguma coisa em relação a isso, mas não é isso que eu quero falar assim, é que não tem dificuldade com a sua sexualidade, leva numa boa, você está bem, não tem aquela coisa fechada. As pessoas mais tímidas, elas têm o chakra sexual mais bloqueado e tem o chakra laríngeo também mais bloqueado, certo? Fica esse conhecimentozinho aí. Chakra cardíaco, localização centro do peito, ligado à glândula do timo, né? Cor verde e amarelo ouro. As pessoas pensam que o chakra coração, aquela cor vermelha, bonitona, tal do McDonald's, não. Na verdade, são cores que os clarividentes conseguem ver e tem a simbologia também das pedras, cristais, tudo que for para adicionar legal, não duvidem não. Não é que a gente tem que acreditar em tudo. Analise com carinho, mas sem se ficar assim, nossa, isso é maluquice, não. Uma boa. Vai fazer bem? Vai fazer mal? Não. Faz bem? Faz, então use. Qual o problema? Não tem problema nenhum com isso. Mesmo da pedra põe pedras. O que for de bom a gente faz aqui. Reza, vai na igreja, faz missa do 7º dia. O que der a gente faz. Então, é o chakra responsável pela energização do sistema cardiorrespiratório. É considerado o canal de movimentação dos sentimentos. É o chakra mais afetado pelo desequilíbrio emocional. Né? Não é à toa que a gente sente aquela repercussão no peito quando dói. Né? O amor me largou. Aquela coisa, quando toma um susto, é no peito. Então, qualquer desequilíbrio emocional, esse chakra, porque ele é o centro, né? Ele é o centro entre o denso e o sutil. Os chakras mais altos e mais baixos. Então, tudo repercute ali no meio. Ele tenta segurar as ondas mais presentes ali no meio.
Por isso que é o equilíbrio. Por isso que aí explica porque uma pessoa com estado emocional legal, o resto tudo funciona bem. Bem desenvolvido, torna-se um canal de amor para o trabalho, de assistência espiritual. Quando existe um bloqueio nesse chakra, a pessoa sente depressão, angústia, irritação ou pontadas no peito. Muita gente está falando, nossa, eu estou assim, eu estou acabado. Nunca faça isso com você. Nunca entre... outro áudio que tem que fazer em breve é RVA depressão, a doença do século. O século está começando, né? Vai fazer 8 anos agora, ou 7 anos, sei lá. E nós já temos certo que a doença do século é a depressão. Justamente nós não vamos entrar muito nisso não. Mas não se permita nunca reclamar não. Não faça isso com você, não faz mal. Pense positivo. As coisas todas mudam quando a gente pensa assim. O mais difícil que possa parecer. Chakra umbilical. Localização. Cerca de 1 centímetro acima do umbigo, ligado ao pâncreas. A cor amarelo, verde, forte e vermelho. É responsável pela energização do sistema digestivo. É considerado o chakra das emoções inferiores. Quando está bloqueado, causa enjoo, medo ou irritação. Olha só, né? Ele causa medo também, né? Bem desenvolvido, facilita percepções das energias ambientais. Esse chakra, inclusive, ele é importante estar desbloqueado para a projeção. A gente tem, no auge da técnica projetiva completa, uma exteriorização específica pelo umbilical. Por quê? Ajuda no processo de medo, que você abre um pouquinho mais suas energias emocionais mais fortes. Você também tem aí um processo da energia de não ficar preso, porque a base, muitas vezes, da energia fica ali. E as pessoas ficam muito densas nessa área e ficam presas no corpo. Além disso, quem trabalha muitas energias, nesse caso, tem uma reação no processo energético de diarreia. Muito comum, viu? De você não comer muito pesado antes de fazer as práticas para você não ter isso. Muitas pessoas têm. Se você depois de uma prática energética no outro dia ficou com diarreia, feliz você fique, porque você trabalhou bem com as energias. Chakra sacro. Localização baixo ventre, ligado aos testículos nos homens e aos ovários na mulher. A cor dele é laranja, roxa ou vermelho, dependendo das circunstâncias. É o responsável pela energização dos órgãos sexuais. Quando está bloqueado, causa impotência sexual ou desânimo. Aí a pessoa já entra tudo pensando, né? As pessoas depois de 60 anos que tem a natural. É porque depois de um certo tempo, porque olha só que legal, né? Além das necessidades do sangue, das coisas, também tem o fato de a nossa energia vital estar mais fraquinha, né? Automaticamente as coisas do corpo começam a parar de funcionar, a gente quer aí tomar Viagra, né? Pensando que adianta alguma coisa no sentido energético. Quando superexcitado, causa intenso desejo sexual. Bem desenvolvido, estimula o melhor funcionamento dos outros chakras e ajuda a despertar da Kundalini. É o chakra de troca sexual e da alegria. É aquela coisa que eu falei a vocês. É o chakra mais forte que tem. É o dominante. É o chakra que definitivamente domina das nossas energias, da nossa sociedade, do nosso pensamento, da nossa forma de pensar, de vestir, de agir. É uma geral, né? A gente pode dizer que a gente vamos falar sobre especificamente um áudio sobre projeção de sexualidade, sobre isso, então não preciso tomar muito frente desse assunto agora, deixa mais para frente. Ficam aqui as dúvidas e a curiosidade e a ansiedade mais para frente. Chakra básico, localizado na base da coluna, ligado às glândulas suprarrenais, cor dele é vermelhão, fortão. É o responsável pela absorção do Kundalini, né? E pelo estímulo direto da energia do corpo e da circulação do sangue. Bom, esses são os 7 chakras básicos. Nós vamos falar agora do chakra esplênico, rapidamente. Localização em cima do baço. Ele tem assim, ele não possui ligação com nenhuma glândula nesse caso, né? Não temos noções ainda exatamente a pesquisa. Ele tem várias cores, predominando o rosa, o amarelo e o verde claro. É responsável pela energização do baço. É considerado, esse aqui eu acho que é um aviso do Wagner Borges. É considerado um dínamo do corpo humano, pois é através dele que penetra uma parte da energia prana do ambiente. Bem desenvolvido, favorece a soltura do duplo etérico e, consequentemente, o desenvolvimento da mediunidade, bem como a soltura do psicossoma em relação às projeções da consciência. É aí a explicação. Toda vez que você sentir o esplênico, mais ou menos, você vai sentir
uma soltura energética maior. Isso é verdade mesmo. Isso é como se fosse a sensação do balonamento, e a gente vai falar isso nos áudios seguintes, nos áudios sobre sintomas projetivos. Vamos agora falar rapidamente sobre faixa de atividade do cordão de prata para finalizar. Eu vou falar rápido porque eu vou tocar nesse assunto também nos próximos. Bom, a faixa de atividade do cordão de prata é aquela faixa que é a aura. Na verdade é o tamanho da aura. Sabe a lua? Como eu falo sempre da lua, né? Olhe para a lua. Veja aquela parte maior que fica atrás dela, que é meio colorida, e depois você não vê mais. Essa é a faixa de atividade da energia da lua, sabe? Do cordão de prata da lua, digamos assim. Nós temos assim. Quando vamos deitar, fica então no dia a dia, em qualquer lugar, nós temos a nossa aura. Então uma faixa de atividade do cordão de prata é a aura. Simplificando, sabe? É um nome que fizeram para simplificar dentro do assunto, para ter temática e compreensão. Mas você está deitado na cama, a faixa, na hora que você deita, fica entre 4 e 8 metros. Essa faixa é o seguinte, quando você está deitado, ela é muito densa, é como uma bolha de proteção do corpo. O corpo tem essa bolha naturalmente, quando vai deitar, o chakra. Quando você sai do corpo, você leva uma parte da energia e deixa uma parte no corpo. O corpo se trava quando isso acontece. Porque um espírito pode vir e pegar seu corpo ali, né? Então a proteção da natureza, essa bolha, é muito densa, sabe? E você tem que limpar a sua energia para poder se afastar dessa faixa de atividade. Então, o conselho é o seguinte, quando você estiver em catalepsia e você for decolar, ou começar a decolagem, não fica olhando muito tempo para o corpo não, que ele vai te puxar. Certo? Se você quiser admirar, admira quando estiver voltando, ou bem de longe. É virar as costas e se mandar. Sair de perto do corpo imediatamente, porque a tendência é ele te puxar. O mais difícil, as pessoas podem pensar, e se eu sair e não voltar mais? Não existe essa possibilidade. A dificuldade, inclusive, é se manter lá fora. Porque se você pensar na orelha, você volta. Se você pensar, quero voltar, voltou. A consciência, ela é comandante ali. Tanto que um pensamento desequilibrado, um susto, qualquer coisa vai te trazer de volta. Então, nessa faixa de atividade, a repercussão da nossa energia se afaste o mais rápido possível. Não tem muito o que falar dela não, a não ser que acontecem muitos sonhos nela, aqueles sonhos que a gente está voando, alguns deles voando tipo uma bolha de água, são sonhos dentro da faixa, não que está voando mesmo, assim. Os sonhos mais pesados, que você tenta correr e não consegue, sabe? Aqueles que você tenta correr e fica lento, você fala, nossa, e você está sonhando dentro dessa faixa, ou numa dimensão espiritual muito pesada, ou lastreado de energia fora do corpo. E o cordão de prata, ele tem esse puxão. Dentro ali, o cordão de prata é como se fosse 1000 volts, assim. Ele fica se balançando para tudo quanto é lado. Então você tem que se afastar. Porque é difícil você se afastar com energia pesada. Ainda tem isso, hein? Então a faixa de atividade do cordão de prata, dando uma pequena entradinha no assunto, é simplesmente isso. Essa é a dica e fica aqui então dada essa informação. Meus irmãos, nós não podemos demorar muito não, lembra que tem que dar 1 hora, né? Eu vou finalizar brincando um pouco, agindo de bom boa, e a gente conversar um pouco sobre isso tudo que a gente falou hoje. E sabendo que nos próximos áudios, o próximo áudio, nós hoje falamos sobre energias, o próximo áudio, o áudio 3, a gente vai falar justamente sobre sintomas de projeção, sensações energéticas que podem ocorrer, quando aparece a presença dos amparadores, também vamos falar deles, os espíritos, estado vibracional, a autobilocação consciencial. A gente vai falar da presença dos amparadores, nós também vamos falar de amparadores mais na frente, na próxima semana. Hoje, você teve uma pequena noção, eu vou terminar quase todos os áudios falando isso. Esse é um curso básico, não é completo. Sempre vai faltar alguma coisa. Estude, vá pesquisar, vá lá no site, tem um monte de informações de tudo quanto é gente. Vá no IPPB, ippb.org.br, ouça os áudios do Wagner também, sabe? Liberte-se, ouça de tudo. Vá lá, pesquise o site do Medeiros, institutomedeiros.com.br. Vá lá no ipc.org.br. E busque informação, se instrua, tem um monte de coisa legal, tem listas na internet, tem viagem astral no Yahoo, tem voadores, e tem muita coisa boa para a gente aprender. Tem um GVA, que é o viagemastral.com/fórum, que é o nosso fórum, mas não é melhor nem pior que nenhum outro, todo mundo é irmão. E os problemas que acontecem são de origem humana. E quando eu for começar a estudar, estude com esse pensamento livre, sabe? Não se prenda. E o cara falou sobre chakras, uma fala chakra frontal, mas na verdade é frontochakra.
E ele falou sobre cardíaco, mas é cardiochakra. Mas que besteira, é nomenclatura. Não se prenda não, se liberte. Projeção é liberdade, é lucidez, e lucidez é pensar livremente, é pensar numa boa. É utilizar, quando estiver fazendo as técnicas energéticas, tem um estado chamado hipnagógico, estado entre a lucidez e a vigília e o onirismo, como você começa a sonhar. Esse estado, ele é riquíssimo em experiências. E ali você vai precisar de bom humor e liberdade, porque vai acontecer muitas coisas. Só entre esse processo energético que a gente está falando, ele já é fantástico. As pessoas estão doidas para saírem do corpo. Eu falo assim, aproveita o comecinho, é tão bom. Eu tenho uma saudade da época que eu era moleque, que eu começava a pensar isso, parece até que eu estou com uns 90 anos, né? Eu tenho 30. Que eu lembro de minha família, de eu tentando, meus pais estavam juntos, minha mãe e meu pai, e era uma coisa muito boa. A sensação que eu tinha de praticar energia, sabe, de estar saindo do corpo, mas uma parte está vendo a catalepsia, está sentindo um espírito sentando na cama, se mexendo, e o medo, né? O medo hoje é divertido, é gostoso ter medo. Você fala, pô, perder o medo, no fim das contas, dessas coisas faz parte e faz falta, né? Porque eu lembro dessa parte boa. Então aproveite esse momento, com tranquilidade. Você pode fazer isso pro resto da vida. Pense todo dia que é uma coisinha que você vai ter para sempre, é um bem precioso seu, sair do corpo. Trabalhar suas energias é um bem gostoso. E quem trabalha suas energias, para finalizar esse áudio, não só tem aí uma repercussão boa em suas experiências fora do corpo, mas consegue ter um equilíbrio físico-emocional fantástico. Por exemplo, se você está com depressão, começa a trabalhar suas energias devagarzinho, sabe? Vai mexendo, vai vendo que você vai alinhar os seus chakras. E começa a se acalmar internamente, começa a mexer, porque quem está bem energeticamente são essas pessoas que estão se cuidando. Tem pessoas, por exemplo, que vão para centro espírita tomar passe, tem pessoas que tomam jorei, tem pessoas que tomam... É um autopasse esse trabalho energético que nós temos da técnica energética completa, a técnica projetiva completa. Estou até devendo o áudio 2, já está saindo, hein? Então se cuida nesse sentido. Eu podia contar algumas coisas aqui, vai parecer ego, mas não é. Eu vou contar, mas não pense que eu me sinto melhor por isso não, viu? Não pense não. Eu fui convidado aí num centro, aqui em Salvador. Caminho, como é o nome do centro mesmo, que eu me esqueci? Caminhos, eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. Casa do Caminho. Pá, peguei. Aqui em Salvador, na Sussuarana, né? Eles fazem um trabalho muito bacana lá, só que eu sempre cuido das minhas energias. Eu não sou melhor que ninguém, pelo amor de Deus. Mas eu sempre estou cuidando, estou sempre trazendo, estou saindo do corpo. Tudo para sair do corpo tem que ter um bom alinhamento, tem que ter aquela coisa toda. E lá eles fazem fluidoterapia, cromoterapia, eles fazem vários outros processos de energético, reequilíbrio, aconselhamento. Eu cheguei lá e recebi logo uma fichinha verde da Paula, minha amiga, irmã de Marcel, meu amigão. Marcel é parceiro do Ivo, irmão, amigo. Abraço para Marcel. E a Paula falou, o que é isso? Eu falei, você vai lá fazer aconselhamento ali com os espíritos. Que massa, eu não sabia nem o que era. Eu falei, vou, né? Vamos embora. E chegou a hora, eu entrei na sala, sentei lá. Ele, boa, meu amigo, o que você veio fazer aqui? O mentor falou para mim, o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu fui convidado, eu estou vindo aqui, eu vou fazer o quê? Estou me colocando à disposição da casa, se precisar de alguma coisa, eu estou disponível, não falei mais nada. Ele pegou na minha mão, baixou a cabeça, ficou de olho fechado, assim. Ele chegou para mim e falou, meu irmão, eu não vejo você precisando de nenhum tipo de energia, nenhum tipo de nada, você está bem. Claro que ele ainda falou assim, todos nós precisamos de alguma coisa. Eu também preciso, você também precisa. Melhorar a nossa consciência, a gente está sempre evoluindo. Mas você não precisa de nenhum trabalho da casa, eu chamo você para trabalhar aqui. Eu falei, massa, então bom, falo com quem, né? Então saí da sala. Quando eu saí da sala, até aí tudo bem para mim, normal, né? Quando eu saí na sala, todo mundo ficou assim, e aí, Saulo, vai fazer o quê? Eu falei, nada. Como assim nada? Nada, não vou fazer nada, não me deu nada, não. Mas não é impossível. Em anos lá naquela, são 6 anos da casa, nunca tinha acontecido aquilo. Eu, como assim você não vai fazer nada? Ele falou para mim que eu não precisava de nada, ué. Eu falei, não entendeu. Aí o pessoal ficou tudo besta, assim, porque em 2 anos que a moça, a Lorena, que trabalha lá, minha amiga também, se tornou grande amiga minha, ela falou que em 2 anos que ela trabalha lá, ela nunca viu ninguém sair de lá sem fazer um reequilíbrio, uma cromoterapia, uma fluidoterapia, um processo de cirurgia espiritual. Nunca tinha acontecido. Aí eu cheguei e falei, o que você faz? Aí elas perguntaram, cuido das minhas energias, todo dia.
Só isso. Mas eu não sou super-homem, não, pelo amor de Deus. Não tem nada melhor que nada. Tem um equilíbrio emocional, né? Você não fica por aí desesperado. Mas assim, fora isso, aí eu falo para vocês. Eu não estou falando isso para, como o Pedro fala, para me gambar, né? Moléstia à parte, eu não vou me gambar. Não é isso. Eu estou falando porque se vocês cuidam da energia de vocês, vocês ficam bem fisicamente. Até as doenças que tinham que aparecer, elas não conseguem, porque drena. Se você está com problema, os chakras drenam tanta energia que o corpo se cura. O corpo consegue se curar porque tem alinhamento, porque tem um processo legal. Então, existe aí não só o processo de sair do corpo, como uma necessidade. Eu, se eu fico sem trabalhar energia, eu me sinto mal. Eu me sinto como se não tivesse pego o feijão do dia, não tivesse tomado um café, sabe? Meus irmãozinhos, fiquem com Deus. Beijo no coração de todos vocês. Eu espero que tenha sido simples o máximo possível, que tenha sido bem comunicado o áudio. Nós nos vemos na próxima semana. Muito obrigado pela presença, pela paciência. Não critiquem o seu irmão não, viu? Quando vocês forem falar, falem bem. Não, tentem ao máximo possível ver com bons olhos esse trabalho. E sempre que possível, orem por mim, porque é sempre importante. Eu sempre penso, todo mundo que fala para mim, que bota lá no site, no GVA, na parte de vibrações, eu anoto o nome antes de dormir, joga energia. Eu penso em todo mundo. Então vamos cada um pensar bem do outro, que a gente vai ser feliz, né? Beijão, fiquem com Deus, até a próxima.